sejam bem-vindos. Show gastronômico na minha casa hoje, fazendo um programa delicioso. Hoje eu sou a convidada para degustar o prato da Ju. Vamos lá no cantinho do chefe. Fiquem à vontade. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje um programa especialíssimo. Você viu que a Cris deu a deixa. Estamos no cantinho do chefe. Não é o meu cantinho. O marido dela também é chefe, adora cozinhar, adora receber. E eles têm esse espaço super aconchegante. E hoje vai ser um papo muito gostoso. A gente estava aqui um pouquinho antes de começar as gravações, conversando. A Cris, que é mãe, esposa, avó, né? Vamos dar uma pausa para essa pele linda. Obrigada. Ela já estava nos falando que ela faz trilha, mas ela não é trilheira, ela é aventureira, porque ela faz outros esportes radicais. Olha, hoje tudo com fase, hein? Muita ênfase, né? E assim, mostrando pra gente em casa que não é pandemia, que não é ser mulher, você pode fazer tudo. O limite, quem define é você. Hoje a Cris escolheu duas receitas bem bacanas. Eu acho que são receitinhas fáceis de fazer, mas às vezes fica esquecido, escondido para aquele cafezinho da tarde, para uma entradinha, para aquele aconchego que sempre a gente tenta dar. Quais são as receitas de hoje? Um soufflé bem levezinho de espinafre, mas eu não gosto de espinafre. Lembrando, como eu sempre falo para vocês, abobrinha ralada, cenoura, berinjela, eu acho que assim, ela é um pouco forte, mas tem quem gosta. Eu queria fazer uma bem só gema, ovo, e vou pôr um pouquinho desse bechamel, vou fazer um soufflé só de queijo. Gente, a criatividade é de vocês, o gosto também é de vocês. E de sobremesa, um soufflézinho de goiabada. Delícia! Então assim, vocês veem que a gente pode fazer muita receita diferente. Essa era uma receita que a Cris tinha, né, curiosidade em fazer, ela nunca tinha feito. Fica fantástico com um Pinot Noir. Então assim, essa é uma receita que às vezes as pessoas falam assim: o Pinot é muito difícil, o soufflé é difícil de harmonizar, né? Se você usar um emmental, o Pinot Noir, hoje a gente tá com o Gran Amigo, um Pinot Noir bem frutado, bem levezinho, ótimo para esses dias que estão fazendo. Às vezes faz um friozinho, ele é tinto, às vezes ele tá mais quente. Então assim, a Cris já falou que adora, né? Ó a vergonha, né? Ao vivo. Como a gente colocou ele aqui um pouquinho para refrescar, essas folhas agora, elas são ótimas para abrir e não tá abrindo, né? Vamos pedir para o nosso querido diretor para fazer as honras aqui. Vamos ver. Não conseguimos abrir o vinho. Vamos ver. É que eu tava mexendo com o queijo, pessoal. Enquanto eles estavam chegando, eu estava aqui, ó, ralando o queijo. Então assim, esse queijo meia cura que a gente está usando hoje na receita, depois a gente vai disponibilizar. Eu já pedi pro pessoal lá do Pimenta colocar embaixo nos comentários para vocês a receita, para vocês não se perderem. Esse queijo meia cura, ele é um pouquinho mais oleoso. Você vê que ele não é tão sequinho, ele é mais curado que a mussarela, só que quando você abre o vácuo dele, então ele deixa a mão. Ralo fino, sempre. Depois vocês vão ver aqui, que aí ele vai derreter bem uniformemente, tá? Ó, já vou passar aqui, ó. Ixi. Bem uniforme. Delicioso. O Gelson, nosso querido, já abriu. Vamos fazer um brinde. Então, lembrando que o vinho, quando gela, ele fica mais suadinho. Eu já ouvi falar que o Pinot Noir é o vinho feminino, por ser mais leve, é verdade? Eu acho que assim... Eu gosto também. Eu acho que ele é bem leve. Cris, um brinde a você, a sua saúde, a sua jovialidade. Vocês vão ver hoje a conversa assim, cada puxão de orelha que é um brinde a vocês. E vamos ver que esse programa tá ótimo, hein? Será esse o segredo da Cris? Eu acho que é, hein, Cris? O que você me diz? Você tá igual vinho?
Ficando será? cada vez melhor. Eu acho que você está se reinventando Eu tanto, acho que né? sim, eu acho que a idade traz esse benefício, né? De você poder fazer as coisas sem ter medo e tendo experiência, né? Um pouco de experiência do que você já viveu. E daí você também pode escolher o que quer, o que não quer, né? Exatamente, você já viveu, você já fez certas coisas na sua vida, você já realizou certas coisas, como ser mãe, né? E eu acho assim, ai, nossa, essa vida de aventureira é muito perigosa. Gente, que é a batalha do dia a dia para a mulher, muito mais difícil. Muito mais. Você tem os filhos, você tem a casa para cuidar, você tem mercado para fazer, você tem o teu trabalho. E você tem a cobrança tua, né? Exatamente. Porque eu acho que nós mulheres, a gente se cobra. Isso, por exemplo, nós somos eu tava assim. aqui com a mão, lógico, lavei a mão, tudo, mas não conseguia abrir o vinho. Eu falei, como que eu não consigo abrir o vinho? Isso fica assim na gente. É uma sensação de derrota, né? Exatamente. Tipo, gente, é só um vinho, eu só pedi ajuda pro Gelson, resolveu. Normal. E assim, e a gente se cobra tanto o tempo todo. 24 horas por dia. Se eu não fiz a comida, se eu não deixei, se eu não lavei a roupa, se eu não passei a roupa, aquela camisa que era pra ter passado, aquele botão que caiu e eu deixei. E é bem isso também que esse tempo assim que a gente ficou em casa, né? Muito tempo em casa, trancado devido a tudo isso. Chegou um momento que eu pensei assim, puxa, a vida continua independente de mim ou não, eu preciso fazer alguma coisa para que eu fique bem, né? Perfeito. E eu pensei assim, poxa, a sujeira da casa, a roupa, fica para depois. Fica. Eu vou buscar algo que eu goste de fazer. Eu sempre falo, né? A casa fica, os móveis ficam e a gente vai. Exatamente. E às vezes você deixa de viver, deixa de fazer uma pé na jaca, assim. Ai, porque eu tô me privando de alguma coisa, né? O que eu sempre falo para as pessoas é assim, se organiza, tenta se organizar, planejar a sua vida, que as coisas vão acontecendo melhor, né? Vai ter tudo se organizando, não vai assim na loucura. Se organiza, vê se você pode fazer, se dá tempo de você fazer, né? Porque tem o trabalho. Eu, no momento, não estou trabalhando. Sim, você por me causa falou da que é pandemia. psicopedagoga também, exatamente. né? Então, eu trabalho com crianças que estão na escola, né? Com estudantes. E eles estão em casa. Então eu pensei assim, nossa, se eles estão em casa, eu vou ter que arrumar o que fazer, porque eu sou meio hiperativa também, né? Imaginei, né? Então, aí foi essa ideia, assim, que surgiu de uma amiga que estava fazendo e eu fui atrás. Olha que né? legal. Eu falei para ela, eu quero fazer o que você está fazendo. E a gente foi. Então, eu me considero, assim... Não corajosa, porque eu acho que só o fato de você ser mulher hoje você já nasce meio corajosa. Mas se reinventar, né? Exatamente. Mas fazer algo sem ter medo de que aquilo seja bom para você e sem ter medo do que os outros vão falar. E me diz, para quem tá em casa, vendo ali, falou, poxa, me identifiquei. Quem que você procura? Qual que é o primeiro passo que você tem para fazer para tornar essa vida mais, eu vou dizer divertida e depois você vai me mostrar todas as dificuldades. Mas assim, que a gente ouvindo, você vê que assim, você torna, a Cris falou uma coisa hoje, antes que a gente estava conversando, e ela falou assim, a vida fica tão mais leve depois que você faz trilha, depois que você se joga, né? Porque assim, eu acho que você tem que se jogar mesmo de coração, isso. sabe? Não dá pra você ir lá e ficar com a cabeça, poxa, mas eu deveria ter recebido, sei lá, o meu pai, minha mãe em casa, meu sogro, minha tia, eu deveria ter feito o jantar de aniversário daquele amigo legal. Então assim, você tem que lá, né? Isso. Você desligar de alguma coisa. Isso não é só com a trilha, ou só com a aventura em si, é com tudo, né? Sim. Eu acho que você tem que estar presente naquele momento, viver aquilo com as pessoas que estão ao teu redor, para aproveitar aquele momento. Porque eu vejo que hoje existe muito, e a gente falou isso já, das mulheres que se cobram, né? A gente se cobra de tudo. E eu vejo assim, não dá pra você querer ser feliz estando em dois lugares. Eu queria ser tanto mãe, mas eu queria estar em casa, mas eu queria estar trabalhando. Em algum momento, você vai ter que deixar de lado ou o trabalho ou a maternidade, né? E eu usei esse tempo, né? Até porque meus filhos já são adultos.
o ninho está ficando vazio, né? Veio uma netinha. Então, assim, são várias coisas que não só eu vivo, muitas mulheres vivem. Sim. Né? E que nem por isso eu deixo de fazer as coisas que eu gosto. Então, eu acho que esse tipo de atitude a gente tem que ter. E o marido vai junto? Ele não vai porque ele não curte muito a altura. Entende? E Ele como foi gosta... pra ele, né? Então, eu sempre tive muito diálogo, né? Eu acho que é imprescindível isso, é diálogo. É você sentar, conversar e dizer como que fica isso pra você. Né? Será que vai afetar muito a nossa rotina? Eu acho que só melhora, né? Porque você Exatamente. volta... Nossa! Eu vi nossa. isso, fiz aquilo, eu me superei disso. E sem contar que te dá um gás físico, energia, Sim, você tá que falando... você volta muito animada para fazer as coisas do teu dia a dia. Se renova, né? Sabe? Para você limpar uma casa, para você fazer as coisas, para você... E para você, assim, é uma libertação. Porque você, que nem assim, eu ando muito arrumada, adoro me arrumar. Gente, Adoro. olha, vocês viram que charme? Adoro. Eu tava olhando as pulseiras, combinando com o anel, gente, é tudo um cuidado. Eu adoro fazer fotos, né, posar, então faço para Lê Charme, que me convidou aqui para, né, para estar aqui. Eu adoro me arrumar, mas quando você tem que ir para uma trilha, em que você não se preocupa com isso, você se preocupa só com o seu cuidado, com a sua segurança, é muito bom. Você joga todos os aparatos, né, todos os acessórios e vai, entendeu? Põe só um tênis bem legal, uma bota legal e vai. Isso É que libertador, bom. né? Nossa, você não precisa estar com o cabelo arrumado, nem com cílios postiço, nada disso. E você aproveita muito bem. Então... Duas perguntinhas que eu tenho para vocês. Ju, que folha é essa que você está usando? A gente tá usando um espinafre, gente, ó. Eu até peço desculpas, mas é que a conversa estava tão boa e eu falei, vamos dar uma acelerada. Espinafre, eu gosto, tava falando isso pra Cris, eu gosto de comprar esses que já vêm limpos, porque eles não têm bichinho, eles não têm terra. A Cris até acompanhou, as folhas são verdinhas assim, ó. Então eles são lindos. Eu vou fazer picando eles bem, ó. Aqui tem uma folhinha, ó, que eu comecei. Eu vou picar eles bem grosseiramente, por quê? Porque a gente vai murchar ele na panela. Então vocês podem fazer a receita de duas formas. Ou você faz um bechamel prévio, mais grosso. A gente já explicou aqui bechamel. Faz o roux, manteiga e trigo, depois põe o leite, bate. Ou como nós vamos fazer? Nós vamos murchar o espinafre. E aí vamos fazer, lembra daquela sopa que a vovó ensinava? Que você queimava o trigo, misturava um pouquinho, né, com um caldinho e engrossava a tua sopa, para a sopa não ficar ralinha. Nós vamos fazer esse processo, só que aí vamos colocar o leite também. Então, espinafre murcho, fazemos um bechamel diferente hoje na panela, deixamos esfriar e vocês vão montar os soufflés. Vocês vão ver que assim, a receita é super fácil, porém eu gosto dessas dicas. Um espinafre, né, a gente tá usando aqui o espinafre da Extrapasson, que eu acho que assim, ele te dá essas condições de vir uma folha bacana, mas eu gosto muito do orgânico também, que tem no municipal. O que não, né, vocês têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque o orgânico ele vem mais sujo às vezes ele vem com os bichinhos que são maravilhosos, né? Não é problema nenhum, mas é outro cuidado. E aí você teria que lavar, e aí você teria que passar ele, também, secar né? naquela centrífuga. Então assim, isso. O que eu pré-adiantei aqui por enquanto a gente tava, que eles estavam entrando? Manteiga e farinha de rosca, tá? Por quê? Porque eu não quero que ele grude, entende? Então, se eu for desenformar, ele vai desenformar fácil. Se eu não for... Um pouquinho mais, a gente poder dar um detalhe que o pessoal pode ver em casa. Ok. Bem fininho. E esse daqui vai ser o de goiabada. Eu passei manteiga e o demerara, tá? Ah, não tem o demerara, tem o cristal. Tem que ser só um açúcar menos refinado, tá? Porque você não quer que ele queime, você não quer que ele caramelize, você quer que ele te dê... Sabe aquela bordinha quando você come e faz assim um crocantezinho? Isso é o açúcar que faz. Vamos fazer o mexão do Demerara como um todo? Ó, esse é o demerara, é um açúcar super puro, né? Assim, é um dos mais puros, assim. Saudável, está saudável, tá? Entre eles o mascavo
o Cristal e o Demerara. Eu acho o Demerara mais saboroso. Porque é uma misturinha deles, né? Ele fica com a E cor... me diga uma coisa, pro pessoal que tá em casa, tem que ir ao forno, né? Tem que ir ao forno. Então tem que ser alguma coisa que suporte um calor mais... Tem que ser de louça. Geralmente a gente usa esses ramecãs, né? Que eles são... próprios próprio, assim, ele aguenta banho-maria, ele aguenta forno, né? Então é sempre prático. Existem umas versões assim, pessoal, que é melamina, tá? Melamina não vai ao forno, não cozinha. Tem que tomar esse cuidado, Tem senão que estraga cuidar, a receita. Hoje em dia a gente olha, eles estão assim tão perfeitos que a gente confunde. Então eu vou pôr lá o espinafre pra dar essa murchadinha e aí a gente vai fazendo e vai batendo papo. Eu vou aproveitar e fazer a minha segunda pergunta, que é para a Cris. Cris, você comentou agora há pouco que você foi convidada através da Lecharme. Isso. Então, como o nosso programa é o programa Networking Gastronômico, então ele já está surgindo efeito, né? Então você veio através de uma convidada que foi na edição anterior, que foi a Rosana. Isso. Poderia falar para o pessoal o que é a Lecharme, qual é o teu contato que você tem com a Lecharme? Então, a Lecharme, na verdade, eu fui na Lecharme em busca de pijaminhas, de roupa íntima e de roupa praia, porque eu tenho piscina aqui em casa, então eu fui atrás disso. E conversando com a Rô, falei para ela, né, como a gente acabou se tornando amiga, que eu também sou modelo fotográfico. Então ela falou, nossa, fechou, então você vai fazer fotos para nós. E assim eu conheci a Lecharme e acabei fazendo ensaios fotográficos também para a Lecharme. E hoje estou aqui. Legal, então está surgindo efeito o nosso programa, exatamente. Né, Nossa, vocês viram que bacana? Então a gente aqui fazendo até efeitos especiais. Gente, tô deixando dar uma murchadinha, tirei do fogo, porque isso realmente... Você só colocou a manteiga e o... Vamos só tirar um pouquinho Você aqui. só colocou a manteiga. Só a manteiga, ó, pessoal. Só a manteiga e deixei, ó. Ele já murcha A todo. panela quente, ela faz isso, tá? Eu só vou ligar aqui um pouquinho, porque a Cris tá muito bonita, né? Não tem problema. Não vai ficar cheirando um pouquinho, mas a gente já desliga, porque eu já vou, ó, já passa. Então, a gente tava conversando exatamente sobre isso, né, Gelson? Que a gente não é um programa culinário, a gente não é um programa só de comerciais, a gente é um programa que a gente tenta mesclar, que é esse abraço que a cozinha nos dá, né? Imagina a gente conversando aqui, sem cozinha, sem beber um vinho, sem esse conforto, assim, né? Que a conversa e a comida nos dão. Mas também trazer esse mundo de experiências que tem lá fora, de mulheres que fazem isso, de homens que fazem acontecer. Você vê, eu fiquei impressionada quando a Cris falou a idade dela, falou que ela era avó, eu falei, peraí. Aí ela falou, não, eu sou aventureira, eu faço trilha, eu sou psicopedagoga, modelo fotográfico, eu sou mãe, eu sou avó. E assim, está se reinventando a todo momento, porque ela como psicopedagoga, o que aconteceu? Os alunos estão em casa. Então assim, as dificuldades vão aparecer a hora que voltarem. Isso. E eu vejo isso porque eu tenho um filho de 14 anos. Exatamente. Então assim, ele perde a aula, às vezes ele dorme né, assistindo a aula, porque também é desafiador para eles ficarem em casa nesse momento. Então assim, e a Cris se reinventou, e a Cris foi lá para fora, ela foi gastar energia, ela estava dizendo que a vida tem ficado cada vez muito mais leve por causa desses desafios que ela se impõe, né? Vamos dizer assim, né? E eu acho que cabe tudo. Às vezes as pessoas, né? A minha agenda é muito fechada, a minha agenda é muito lotada. Não, cabe sim. Organização, muito importante você ter organização. Sim. Você se preparar para aquilo que você vai fazer. Seja o que for. Né? Sim. Aqui você estava preparando antes. É uma trilha, né? O que você me disse? São acessórios básicos, mas que te garantem toda uma segurança. Nossa, sim, senão não tem condições. E você está preparado também fisicamente. Então você está fazendo uma atividadezinha, uma caminhada, isso é importante. Deixa eu ver essa parte, porque eu embolo Vocês viram? tudo. É isso que eu ia mostrar para vocês. Agora, 2 colherinhas só, ó. Tá vendo? Quando eu faço isso, gente, fica tudo embolado.
Mas o dela não fica embolado. E aí a gente vai dar essa tostadinha, sabe? Nessa farinha, porque Que é isso que vai engrossar. que vai engrossar o nosso bechamel e eu não quero que ele tenha aquele gosto de trigo. Então, para isso eu preciso dar essa torradinha nele. Se eu achar que tem um pouquinho mais, pode, não tenha medo, tá? Vocês né, não vão pôr muito, mas um pouquinho a mais. E tem na receita também, né? Tudo ali Tem que você tudo vai na pôr. receita, então não vai ter erro. A gente recebeu algumas mensagens diretas pedindo assim, passa a receita depois, porque né, tem milhões de receitas na internet. Eu sempre falo, não é difícil encontrar receita, o modo de preparo que é. É difícil. Mas assim, quando você tem uma receita e um modo de preparo que já funcionou, eu imagino que aconteça Exatamente. isso, né? Sim. Compre tal equipamento porque é bom, né? Vá nessa linha porque essa linha resolve, né? Não passe frio, você falou que tem que usar A gente luva. usa um corta-vento, que é tipo uma jaquetinha, uma blusinha. Usa luva para não se machucar, porque às vezes você tem que se pendurar mesmo nas pedras, nos galhos. Usa o bastão e uma bota bem... Inclusive, tu De tens trigo. aí, né? Que Tenho. mostrar pro pessoal, né? Tenho. A luva até tá lavando, porque eu fiz domingo, a gente fez rapel, fez jump, então a gente, aqui o bastão, que é bem importante, e uma bota de trilha mesmo, né? Mostra o seu lado, Cris, pra ver o pessoal. Porque Isso. se você faz com tênis muito gasto, você escorrega e cai, então é perigoso, é bem perigoso mesmo. Olha Como é que é a bacana. pegada nessa barra aí? Aqui. Então você põe aqui e força aqui. Não aqui, né? Força aqui. Pra você não, senão você vai lesionar seu pulso, sua mão, né? Então tem toda uma técnica também. Tem, não é? tem. E isso tudo, quem tá passando pra gente é o Rafa, da Extreme, que tá passando, que é o nosso trilheiro atualmente. Queria mandar um recadinho pra ele, Rafa, pode aproveitar. muito obrigada. Olha, tuas dicas sempre são muito boas. Até a pegada, tudo. Ele é muito minucioso. Se o tênis não tá amarrado, a gente não vai. A gente tem que dar amarração dupla. Se a luva, tudo tem que estar tudo nos conformes. Tudo na segurança. Tudo. Cabelo, tudo certinho, para você não se engatar nas pedras, não se machucar. Olha que legal. Então, essas dicas são importantes, porque se você pega, eu vou fazer trilha, e vai, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa. Ele sempre leva remédio, caixinha de primeiros socorros, antídoto para cobra e a aranha, né? Então, Ó, Segurança em pessoal, primeiro lugar. aqui eu vou colocar o leite, ó. Colocando Deixa o eu ver. leite, ó. Tudo de uma vez só. Ele não vai embolar. não embolou. E agora eu vou deixar ele dando essa reduzida, tá? Até o ponto. Vamos dizer que você errou, que você queira ele mais grosso. Manteiga, uma panelinha, uma frigideira, uma colher de manteiga, 2 de trigo. E faz ali de novo e põe. ele aqui, você vai ter um roux quente, que a gente chama, com uma mistura quente, que ele já Ju, amolece. e uma perguntinha. Qual o tipo de leite? Olha, Integral, semi, desnatado? Nós estamos usando aqui o integral, né? Eu gosto muito desse da Tirol também, eu sou de Santa Catarina, sou perto de Três Itilhas, então eu gosto bastante desse leite. Bairrista? Eu sou bairrista, eu sempre falo assim, a gente tenta trazer... É mais fácil. Existe todo um movimento vindo da pandemia, que os restaurantes na Europa, eles já estão com placas nas portas. E falando assim, você está pedindo o brócolis é de 80 quilômetros de distância, mas você pode pedir o tomate, que é de ali. 2 quilômetros. Uhum. Então, por quê? Aproveitando essa deixa, desculpe te interromper, Ju. E aquela nosso merchan lá do pessoal da cesta? Gente, lembrando do Hortileve, uma cesta social fantástica de R$25. A Cris não deve conhecer. A Cris não Não. conhece. A Hortileve, ela é uma cooperativa de agricultores de agricultura familiar, aqui de Colombo. E eles têm vários, eles fazem entregas por R$10, né? E eles têm 2 tipos de uma cesta. A cesta de R$25, que é uma cesta que eu acho que é para o casal, para comer a semana toda. Vem maçãzinha, vem brócolis, vem couve-flor, vem repolho, vem acelga, vem alfaces, vem... semana retrasada veio até salsinha. Agora eu vi que eles colocaram assim adicionais que você pode compor a tua cesta de um jeito que você goste, né?
vem abobrinha, vem uma beterraba, gente, a beterraba é desse tamanho, mas é aquela beterraba Imagina o doce, sabor. doce. E tem a cesta de R$40, que assim, ótima para uma família de 3, 4 pessoas que comem muita verdura, porque vem quase 15 quilos. Nossa. Por R$25, então vem uma cesta menor, que eu andei pesando, deu 8, 9 quilos, uma cesta menor. E vem banana, lembrei agora, e a cesta maior já veio 17 quilos. Então, quando eles têm uma safra maior de algum produto, eles põem. Então, às vezes põe repolho, que pesa bastante, né? O brócolis e a couve-flor. E eles entregam na sua casa. E eles entregam. Ah, não quero pagar a entrega, né? Nós lá do Pimenta Brasserie, as pessoas mandam os pedidos até sexta-feira ou na segunda-feira. A gente faz os pedidos e eles passam e deixam no restaurante. Ah, e pegam lá. E daí as pessoas podem pegar lá, tá? Começou a engrossar. Nossa, tá muito bonito. Só assim já dá pra comer. Olha, se fosse fazer assim, você poderia fazer uma sopinha, né? Uma sopinha de espinafre, Nossa, um creminho, um que caldinho de delícia. espinafre. Agora, nesse tempo que às vezes um dia faz frio, no outro dia tá fazendo calor, né? Então, assim, a Hort Leve é bem bacana. E assim, eu conversei com eles e até perguntei para eles, porque hoje existe uma grande preocupação com produtos orgânicos. E daí eu perguntei para eles se não valeria investir nessa linha do orgânico. E eles falaram que o selo do orgânico é que deixa muito caro. Mas eles usam a compostagem, eles usam o adubo que eles mesmos fazem. Então eles falaram assim, as terras hoje, nossa, a gente pode até falar que são terras quase orgânicas, mas a gente, para fazer o selo sai muito caro para cada família. Sim. Então você vê que é um E sem contar que é uma coisa que você favorece o que está pertinho de você, né? Exatamente. O local, isso é importante. E ainda assim, não deixando, né? Como a Cris não sabe, Cris, a cada 6 cestas vendidas, eles doam uma. Então, eles já doaram mais de 200 toneladas de alimentos. Nossa. Então, você vê, eu falo assim, são pequenos puxões de orelha. Por exemplo, a Cris nos deu um puxão de orelha. Idade não se põe limite, mulher não se põe limite, criança não se põe, né, limite assim, tá tudo difícil. Não, se reinventa, né? Os pais, a gente, todo mundo pode criar. E você vê, eles, agricultura familiar, que é tudo difícil, eles nos dão esse tapa na cara de 200 doar tudo isso. toneladas de alimentos. Então eu acho que todo mundo consegue dar uma ajudazinha. Ó, então assim, sem pressa, você viu que ele já está cada vez mais engrossando. E a cor dele, que linda com esse verde, né? E vai ficando. Vocês vão ver também assim, a gente deixa ele esfriar. Porém, pessoal, quando você esfria um molho bechamel ou algum molho que vá trigo, algum creme, né, maisena, amido, você sabe que quando ele esfria, ele engrossa um pouquinho mais, né? Você pôs sal, você quer sal? Ainda não, eu tô deixando eles aqui só pra... Vamos aproveitar e vamos fazer um comercialzinho? Vamos fazer um comercialzinho, gente. O nosso comercial é bem rapidinho, a gente já volta por aqui. Olha que lindo. E eu tava pensando aqui que a Cris estava falando isso, né? Que a vida fica mais leve. Claro que a vida continua com todas as dificuldades. Tem conta para pagar, mas tem você coisas para fazer. Né, sei lá, vamos pôr assim, um homem de 80 quilos subir morra acima com 80 quilos, com uma mochila, né? Chega lá, é uma superação. Exatamente. Né? Você se põe à prova todo dia. Sei lá, nessa vez eu queria levar uma cesta de piquenique. Quer dizer, às vezes é uma mochila, mais uma cestinha. Nós levamos vinho, gente. Olha, eu ia comentar, o piquenique deles tem vinho, né? Tem vinho, tem brigadeiro, tem barrinha de cereal, tem, Sim. Né? Tem aquela Tem isotônico, mas tem vinho que é muito bom. E a gente toma na canequinha. É muito gostoso. E assim, eu acho que todos podem. Cada um tem a sua limitação no sentido físico, mas não é a desculpa, a não ser que você tenha um problema, né, físico mesmo.
Mas, gente, é só começar que depois você não vai querer parar mais. Ai, Existe gente. um canal no YouTube de um casal que eles se conheceram fazendo trilhas e a esposa dele sofreu um acidente, ela ficou paraplégica. E ele criou uma cadeira de rodas para poder subir adaptar e fazer trilha. com ela que... E ela continua acompanhando ele. Então, Que é coisa, né? É que nem eu falo assim, ah, mas você fica fazendo rapel, fica pulando no rope jump. Meu Deus, mas gente, tem cadeirante que vai. falando nisso, Cris, qual foi o momento que você sentiu mais medo de todas essas aventuras que você já passou? Mais medo é no rope jump mesmo. Porque assim, você tá presa por né, tem toda a segurança, né, o Extreme tem toda a segurança, mas acontece assim que você, não adianta, é uma coisa que você tem que ir e se jogar. Então isso é o que te dá o medo, não tem, toda vez te dá medo, toda Eu vez. acho que é a confiança, né, Cris? Toda vez Você te dá um tem que medinho. confiar no equipamento, você tem que Sim, confiar não, na... e você, não, pior não é o equipamento, porque já pularam 300 pessoas. Então é um dia assim que já pulou um monte de gente. E daí você fica ali, não, agora sou eu. Ai, meu Deus, Será agora que tem sou que eu. ir? Será que tem que Ai, ir? meu Deus, não, mas é interessante porque tem todo um trabalho emocional que eles fazem ali, né? Então o rapaz que te orienta, ele te olha no olho, ele te segura, ele te incentiva. Te passa confiança e segurança. Exatamente, ele fala, se você não for, você vai se arrepender. E qual é a imagem que você tem, que você guardou naquele HD da felicidade, a imagem que você nunca vai esquecer? A imagem mais linda que você já presenciou? É o nascer do sol. O nascer do sol é quando a gente chega à noite ainda no pico, você tá cansada, tudo, né, ofegante, você chega lá e tá tudo escuro, aí você pensa, meu Deus, será que ele vai vir, né? Será que a gente vai poder vê-lo, né? Aí, de repente, começa aquilo tudo ficar vermelho, aquelas nuvens assim, porque você tá sobre as nuvens. Próximo de Deus, cada vez mais próximo. Meu Deus, te dá uma emoção e cada vez que eu vejo aquela cena me emociona, porque é uma coisa muito linda, sabe? E é uma coisa que acontece todo dia, Aham, de né, graça. Ju? Todo dia acontece, só que você não se dá conta da beleza que é aquilo. E a mesma coisa o pôr do sol. Então você também vai no pico, tá lá e tal, aí você senta e fica olhando ele desaparecer no horizonte. É coisa linda, Eu estou viajando aqui agora. Só Nossa, faltando- muito Eu lindo. tô aqui separando as claras das gemas. Não, tô e daí, imaginando bem imagine, e um vento batendo no rosto, né? Aí você tá lá olhando e tudo fica em silêncio, é incrível. Todo mundo que tá lá começa a ficar quietinho. Daí fica aquele silêncio e o sol nascendo é a coisa mais linda do mundo. Eu sei que é clichê, mas é aquela coisa, né? As grandes maravilhas são todas de graça, né? Nossa, e o que assim eu fico pasma assim pensar, nossa, né? Todos os dias acontece. Todos os dias. Mas quando que a gente para fazer isso? Sempre você tá cansada, né? Eu vejo assim, eu tô cansada para levantar cedo, eu tô cansada para trabalhar, eu tô cansada porque tem que fazer as coisas do dia a dia. Hoje eu não quero ver. E é um que às vezes você prazer. tá na praia, né? Eu digo assim, geralmente praia porque... Ai, é tão lindo Porque praia, a gente tá geralmente descansando, né? Quando você Sim. vai pra praia, você tá nessa... Mas todo dia você pode Todo fazer. dia. Você Todo pode dia parar um acontece, minutinho. né? Basta você se movimentar e ir lá. Voltamos, pessoal, olha como foi rapidinho. A gente precisa que ela fique com picos leves, tá? Ó, você vai ver que ela passa, ela pega, ó. Se eu fizer, ó, tá vendo? Ela monta a clara, mas ela não tá ainda super firme, tá? Então a gente joga no turbo aqui. Olha o nosso creme, já esfriou. Eu misturei, ó, o queijo, tá vendo? Olha. Isso aqui numa brusqueta, pessoal. Tá ótimo também, então, ó, mais uma receitinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, ele depende um pouquinho de habilidade de você ter feito, ó. Então, 1/3 das claras você mistura como se você estivesse batendo, tá? Rapidinho, que você quer que incorpore, tá? Deixar mais homogêneo, né?
Que esse aqui vai dar a leveza pro soufflé, tá? Não tenha medo, tá? A outra parte, a outra parte partona, ó. Ai, mas é muita clara. Lembre que o soufflé precisa de ar, tá? Então, não fiquem preocupados. Então, essa parte aqui, lembram que toda mãe falava, toda avó falava, menina, não tenha pressa, menino, vá devagar. Essa é a parte que você delicadamente vem de baixo para cima, tá? Por quê? Porque você tá incorporando esse ar, tá? Que é o que acontece às vezes com o soufflé, que a galera fala assim, meu soufflé não cresceu, meu soufflé, ele vai baixar, gente? Lógico, você vai pôr no potinho, vocês vão ver que tem também um truquezinho para pôr no ramequim, mas que assim, às vezes é a pressa. Se você não incorporar bem, né, creme e essa clara, ele vai ficar pesado de um lado, leve do outro, daí o teu, né, soufflé cresce. Às vezes também, né, a gente tem um problema de forno. Às vezes o forno aquece melhor de um lado, melhor do outro. E, né, o Gelson já me deu aqui uma leve bronca, que nós conversamos muito. Então, assim, e aí nós vamos partir para o doce, porque eu quero terminar hoje mostrando e degustando também o doce lá na mesa, prontinho, para vocês verem que são receitas que a gente conversa e a gente conversa e a gente come e dá tempo de fazer sim, viu, seu diretor? Então, ó, aqui foi, você vai, ó, tá vendo? Tenho aqui um pouquinho, não tenho pressa, né? É uma pressa que não precisa, ó, tá? Volta, vem, e você precisa de toda essa... Vocês viram como dobrou a receita? Engraçado, né? Então, eu até vou ver com a Cris aqui, se ela quiser, a gente pode fazer um suflezão daí, que fica pro pessoal que vai chegar. Então, ó, coloco. Ah, mas vou deixar assim. Não, você não vai deixar assim, você vai pôr ele em todo. Ficou assim? Eu vou pegar aqui, Cris. O que você quer? Não, eu só quero uma... Aqui, ó, nem precisa. Eu vou usar essa mesma que eu cortei o espinafre. Pra... Você vem e nivela, tá? Você nivela ele. Ah, mas daí suja. Não tem problema, gente, ó. Limpa. Você vai limpar. Não masse com essas rebocos, tá, pessoal? Às vezes o pessoal monta lasanha e deixa rebocado assim. Queima tudo. Queima tudo, fica feio. Aí depois o pessoal fala assim, ai, mas ó, aqui, fica aqui. Perfeito. E vai, ó. Então, mais um pra gente ver. Aí, nós vamos partir pro doce. O doce a gente começa com gemas e açúcar, batendo, e a goiabada que a gente vai pôr no fogo para derreter, tá? Não põe água para derreter a goiabada. Ah, então eu acho mais fácil fazer no micro-ondas. Pode fazer no micro-ondas, não tem problema, tá? Suflezinho pronto. A gente vai colocando. Você viu como rende a receita? Nossa, muito boa. Eu não tô mexendo hoje, tá, gente? Mas eu sei cozinhar também. Não, a Cris falou, isso é importante. A Cris falou assim, Ju, hoje eu quero ficar olhando. Eu quero, Eu porque... acho que não é um carinho você às vezes receber alguém, né, tanto para cozinhar ou que a pessoa fale assim, ó, hoje não precisa, hoje eu faço para você. Sim, e eu quero ver certinho. Gente, para tudo. Que? Ninguém viu, eu falei e não fiz. O que a gente esqueceu, pessoal? Juntar. As gemas. Então, nós vamos fazer 2 testes, tá? A gente vai pôr um aqui e eu vou fazer diferente, tá? Como a gente não pode bater, eu vou bater as gemas separadas. Separadinho. Eu nem vi. Aqui nós não escondemos nada, né, Ju? Acontece. Viu? A gente vai conversando, ó. Que eu coloque aqui tudo? Eu ainda peguei e falei pra Cris, pra ela cuidar, que a gente precisava esperar esfriar pra não cozinhar o pra ovo. não cozinhar o ovo. Lembram do carbonara, né? Então... Mas não tem problema. O que vai acontecer?
essa batidinha que eu dei ali, vocês iam bater antes de pôr as Agora claras, a gente tá? mistura Porque delicadamente assim, de novo. o que vai acontecer se você não colocar a gema? Eu já fiz receita assim, tá? Sem a gema. Por quê? Porque ela é uma receita menos calórica, né? Lembrando que a caloria é da gema. Mas você tem um soufflé muito instável, tá? Então assim, o que acontece? Ele pode ficar, crescer muito e baixar muito, virar isso, que você não vai querer. Ou você pode ter ele resseca tanto. Porque a gema, ela tem mais gordura, tá, pessoal? Ó, então, só continuar como E a mamãe qualquer ensinou. ovo, né? Tipo ovo caipira, ovo não caipira, ovo cowboy, sei lá o que, pode ser É o qualquer que ovo. você mais gostar, né? Ah, eu gosto do sabor do ovo. O caipira geralmente dá uma cor bem forte, né? Ele fica bem amarelão. Mas ovo é ovo, ó. Então, você viu que não mudou muito. Mas a gente não quis esconder, eu não quis esconder, por quê? Porque a gente precisa saber que a receita do soufflé realmente é isso, tá, gente? Ele tem que ser adicionado e tem que estar com esse creme frio. Ah, mas eu vou tirar esse creme. Vocês viram que o creme ficou esfriando ali na panela, para depois eu misturar a gema, para depois eu misturar a clara. Inclusive, quando você põe a gema, vocês viram que ele tem o quê? Ele ficou mais líquido, tá? Ele ficou mais líquido, então ele fica mais fácil ainda pra... Opa! Senão queima tudo aí, né? Se não queimar tudo aqui, daí fica aquilo que... Não adianta, vou ter que pegar um paninho e limpar. Eu pego outro. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer esse vira pra cá e vira pra lá, acaba sujando. Essa é um ótimo aperitivo, tá, pessoal? Para vocês que querem fazer às vezes em casa, você pode, você pode deixar até o creme de queijo tudo prontinho, né? Tudo pronto. Mistura a gema a hora que tiver frio, bate bem. E depois mistura as claras e põe assar. Quer dizer, a hora que a visita chegou, você pode só finaliza. Você só finaliza, olha, só um minutinho, tá no forno, 25 minutos, 180 graus, mais ou menos, até que ele cresça, tá pronto. E você tem uma sobremesa que uma entradinha que eu acho assim, romântica, né? Você vê aquilo, ele vai ficar, né, ó, eu vou fazer o teste para vocês verem em 2, tá? Para vocês verem bem certinho, né? Como que faz, tá? Então vamos lá, vai pro fogo agora. Quantos graus? 180, 25 minutinhos, tá? E mais um comercialzinho, daqui mais uns segundinhos a gente tá de volta. Pessoal, estamos aqui, ó, eu coloquei 2 colherinhas de água, né, com as 300 gramas de goiabada. Por que eu coloquei água? Para acelerar o processo, porque a gente tá num programa de 1 hora hoje. Se a gente fizesse esses 2 preparos, gente, a gente precisaria ficar parado no forno 20 minutos, né, de 15 a 20 minutos pro doce e de 25 a 30 minutos pro salgado. Então, a gente tá dando, né, uma corridinha aqui para ficar mais dinâmico para vocês, mas não tem erro, o tempo é esse de doce vai assar por 15 a 20 minutos, dependendo do forno de vocês, e o salgado de 25 a 30. Aqui a gente vai fazer, ó, como se fosse uma calda grossa de goiabada. Poderia derreter em banho-maria, posso derreter no micro-ondas, não tem problema. Lembrando sempre de mexer, tá? Mexi, derreti. Lembre que nós vamos bater essas 3 gemas aqui com o açúcar. E aí não pode estar essa goiabada também tão quente de novo, que nós vamos fazer omelete de goiabada. Então a gente tem que sempre cuidar quando tá fazendo soufflé, com esse cuidadinho assim, né, com as temperaturas, porque senão você vai transformar tudo em omelete. É, porque a base é ovo, né? A base é ovo, é o que vai te dar essa leveza. Então, ó,
Deixamos aqui. Não tem problema, vocês vão ver que vai ficar um gruminho aqui, ó. Não tem problema. Ele vai Esses fundos derretendo. triplos, eles ficam quentes, eles vão derretendo. Se não derreter, a hora que a gente bater aqui as 3 gemas com as 2 colheres de açúcar. Cadê o Quer? açúcar? Tá aqui. Está ali. Então, mais ou menos 2 colherinhas, olha que charme. É, ó, 2 colheres aqui de açúcar. Eu vou bater. Faz tipo uma gemadinha, tá? Quanto mais branquinho, melhor. Essa questão de ficar branquinho é o tempo que você mexe? Não é o açúcar que você põe então? Quanto mais açúcar, mais branco, porque daí vai ter menos gema. Mas você vai vendo que, ó, a cor Ela dele vai já vai... clareando. aham. Então, esse processo aqui é o processo que a gente vai vendo, ó. Quanto você pode ir fazendo isso e vai vendo que o açúcar ainda tá aqui. Ainda falta Tem que bater. Quanto mais fino, mais... ó, ainda tem um pouquinho de açúcar. Vamos dissolver bem o açúcar, é bem bacana. É mesmo, vai ficando bem clarinho. Bem clarinho, aham. E ó, quase já não tem mais o açúcar, tá, pessoal? Então tá preocupado ver se o ponto tá certo, os grãozinhos de açúcar é que vão falar, tá? Ó, acabou, não tem mais nada. Ficou liso e ficou bem branquinho. Depois a gente lava, lembrando sempre que a clara aceita ir na gema, tá? Mas a gema não pode ir na clara, porque você perde o ponto. Aqui. Então, ó, aqui, goiabada. O restinho que tinha aqui, ó, de grãozinho, vocês estão vendo aqui, eu já tô derretendo ele, né, com a própria colher. Já vou dando, aproveitando, vou dando uma esfriada. O que que eu faço? Esse é um truquezinho de confeitaria, tá? Sempre que você colocar, você mistura uma coisa quente, uma coisa Aos fria. poucos, né? Isso serve para o creme brulee, isso serve... Por quê? Porque daí você vai estar nivelando as temperaturas, tá, pessoal? Então não tem perigo de você fazer essa... Esse cozimento, né? Ó, Que daí você não cozinha. pronto. Vamos limpar a colher aqui. E aí a gente vai ficar só com a espátula, tá? E aí nós vamos... A cor vai ficando linda, gente. E o gosto, né, imagina? E assim, um pouco quentinho, ele é bacana, tá, pessoal? Por quê? Eu, por exemplo, adoro doces que vão gemas, mas eu não gosto do gosto de ovo. Então, assim, pra mim, quindim tem que ser muito bem preparado, maionese tem que ser muito bem preparada, porque eu não gosto. Por mais que vá ao forno, se não bater, vocês vão ver que fizemos aqui. Vamos bater as claras em neve de novo. Leva Lembrando... goiabada nas trilhas, Cris? Até dá, né? Dá pra levar. Tem Sempre energia. levo, muita energia. A gente às vezes leva a banana, aquela banana sequinha, mas olha que é uma boa ideia. Levar é pra tomar com vinho. Nossa, gente. Mas é bem isso que eu ia te perguntar. A alimentação lá muda muita coisa? Porque eu imagino que tem que ser alguns alimentos que sejam, né, mais assim, mais proteicos, né? Tem que ter mais energia, né? Tem que te dar, tipo, você sempre tem que estar com alguma coisa mais açucaradinha, muita água, isotônico também. Aí a gente Você pega... tira. Vamos olhar, uma foi. A gente... Opa. Opa.
a gente acostumada com as coisas industriais, né? Pega as coisas pequenas assim. Então, gente, o que vai nessa receita demais? Realmente são as claras, tá? Então, assim... Não pode misturar uma com... Não pode. E é o que tudo deixa airado, tá? Então, eu gosto de fazer assim, que eu acho prático. Já guardo aqui. Às vezes chega alguém, faz uma omeletinha, né? Faz um ovo mexido. Tem gente que prefere fazer assim, eu acho pior. Mas, né, vou mostrar, ó. Tira também, mistura e guarda assim, que pode guardar até na geladeira, tá, ó. E não pode furar. Não pode furar. Então, mais 3 claras pra gente airar de novo esse soufflé. Batemos. Sempre que bater a clara, sempre uma pitadinha de sal, tá? Ela ajuda a estabilizar. Depois? Coloquei, E vou colocar nesse daqui, mas eu gosto quando ela tá montando, tá? Não já. Conta uma trilha mais corajosa que você teve que ter, um momento que você teve que falar assim, eu não tenho essa coragem, e teve. Ah, foi a última que a gente fez, que nós fizemos 2 morros juntos, no mesmo dia. Nossa! É, nós fomos ver o nascer do sol no Pão de Ló. E até então, né, tudo maravilhoso, lindo, aquele êxtase, assim, aquele estado de graça. Tomamos 2 vinhos, comemos, assim, muita fartura e tal, e descemos. E fomos para o outro, que é o Anhangaba. E o Anhangaba tem um pedaço que ele tem até alguns lugares para você... Ó, não batam muito, tá, gente? Senão não vai incorporar, tá? Para você segurar, ele tem até alguns lugares que... Pode deixar. Que tem algumas garras, algumas coisas para você segurar. Mas tem um pedaço que é muito íngreme que você tem que ir de 4 mesmo. Nossa! Aí você olha assim, meu Deus, se eu desequilibrar, eu caio. Então você tem que realmente... Aí você vê a importância da bota e do bastão. Do equipamento. Exatamente. Levar sempre, né, muita água. Hidratação de novo, hein, pessoal? Muita água. E sempre ir com cuidado, né? Eu acho que assim, vai devagar, com cuidado, e alguém para te orientando, te guiando, e você consegue. Mas esse foi... E na volta, então, que a gente já estava cansado. Nós chegamos umas 4 horas. Nossa! Nós desde as 3 da manhã andando, 3 da manhã, até as 4 da tarde. Gente, então assim, além do equipamento de segurança, além dessa resistência física, que eu imagino que vocês também treinam para isso, ou a pessoa... Algumas não. Algumas pessoas não. Por isso que eu digo assim, tem que ser uma coisa democrática, né? Entendi. Eu acho que quando você vai montar um grupo de amigos, principalmente, ninguém ali é profissional, ninguém ali tá querendo provar nada pra ninguém, então sim, você mas vai... você tem que pensar também na dor de cabeça que você pode dar, né? Exatamente. Então assim, e respeitar o ritmo dos outros, né? Cada um respeitar o ritmo. Então se você vê que tá muito rápido, desacelera um pouco, porque o outro lá atrás já tá ofegante, já tá mais devagar. Ó, você vai auxiliando. Todinha clara, tá? Ó. 10 minutos, tá, Ju? Beleza. E nós vamos pôr pra assar. Então, pessoal, a gente vai dar aqui um corre. A gente tem alguns já, né, que estão assando. Eu vou mostrar pra vocês. Mesma coisa do... Nivela com a faca. Ó, tá vendo? Ah, isso que eu gosto. Deixa eu limpar a faca pra você.
já tá cheirando aqui o nosso. Já vou mostrar pra vocês que coisa mais linda. Tá quase, né? Então, viram, pessoal? Às vezes a gente errando também aprende. Eu nunca tinha esquecido, tá? De misturar as gemas assim que esfria. Dá certo também, tá? Mas lembrando que você tem que bater no bolzinho separado daí, tá? Não esquece de polvilhar a farinha de rosca. Vocês vão ver, já eu tô tirando ele ali pra vocês verem a importância disso. Quer que eu tire? Quero sim, Cris. A Cris vai tirar pra vocês vão ver que tá lindo, 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 lindo. E vocês vão ver que ele não gruda na borda, que é uma coisa bem importante, tá? Então, a gente vai fazer um corre aqui. Colocamos 15, 20 minutos. Olha. E tal, ó. Tá vendo? Esse daqui foi aquele que eu falei pra você. Vamos encher pra passar, os lembra? dois. Aham. Então vocês estão vendo, ó. Ó. Tá vendo que, ó, o que a farinha de rosca faz? Ó. Tá vendo que eu consigo descolar ele? Então eu conseguiria. Vamos deixar aqui enquanto assa. Já vamos colocar esses nesses quentes pra assar. Esse daqui foi aquele que eu falei, vamos pôr um pouquinho a mais. Sabe o que eu vou pegar? Pessoal, lembrando, tá? Sempre que sai do forno tá muito quente, muito quente. Então, Tá quente ainda, tá né? quente. Mas eu quero aproveitar essa forma. Ui, que lindo. Ó, tá vendo como ele vai baixando? É normal. O que ele não pode fazer? Oxi. Queimar a sua mão. O que ele não pode fazer é aquilo que quando você tira, ele vai lá pro chão. Ele não vai, tá? Agora você vai... Nossa, o queijo meia cura fica... Vamos pôr esses aqui pra assar também. Mais 15 minutinhos. O forno já está aquecido, então vocês vão ver que vai ser bem rapidinho. E foi. Vamos provar? Eu quero que você prove. Vamos com um comercial, Ju? E Vamos sim. Vamos. provamos os dois depois? Provamos os dois juntinhos, então. Então, rapidinho, nós já voltamos. Oi pessoal, já voltamos aqui. A gente deu aquela corridinha que eu falei pra vocês. Acabando de sair do forno, o meu já saiu, tem uns minutinhos, então ele baixa mesmo, tá? É normal, mas vocês vão ver que ele tem toda essa leveza do soufflé. E assim a gente também vai terminando o programa de hoje com essa leveza. Temos aqui, ó, o de goiabada, você vê que ele tem mais açúcar, ele desce mais rápido. Então, assim, seria interessante sempre que você servir essa sobremesa, você já oferecer. Deixamos aqui um recadinho super especial para vocês que nos acompanham todos os domingos. Você sabe que o nosso programa vai ao ar às 11 horas. E a partir desse domingo, atendendo a pedidos e pessoas falando que não conseguem ver por causa da hora do almoço, vamos fazer um teste às 20 horas. Então o show gastronômico passa todo domingo às 20 horas para poder levar receita, dica, incentivo. A semana está começando, a gente tem que pensar numa comida boa, pensar em trilha, pensar em ser mais aventureiro, por que não, né? E conseguir toda essa juventude que a Cris carinhosamente nos recebeu aqui. Cris, realmente, muito obrigada por nos receber. Eu adorei. Queremos sempre fazer isso, um programa que nos desafie, né? Assim como hoje nós fizemos uma receita que até o Gel estava falando aqui, é uma receita muito fácil, mas ela tem vários segredinhos, ela tem o seu tempo e como vocês têm o tempo, nós desejamos para vocês uma ótima semana, que seja assim iluminada, deliciosa e cheia de aventura. Isso mesmo.